Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Aline Cavalcante, eu sou discente do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFPE. Também sou historiadora e sou membro da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que é a ABEC. O trabalho que eu trago hoje sobre o título O Corpo Feminino e a Patos Fórmula da Melancolia nasce tumulado Cemitério de Santo Amaro. Ele é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, que tem como foco o acervo de obras de arte tumulares do cemitério de Santo Amaro, aqui no Recife. E isso estudado sob o método warburgiano da análise imagética em pranchas, usando, nesse meio termo, os conceitos de patos fórmel e de sobrevivência da imagem. Bem, para esse trabalho específico, eu me proponho a analisar apenas a fórmula da melancolia, que ela é evocada na prancha 58 do Atlas Mnemosyne de Warburg, e fazer uma comparação entre as representações comuns do corpo feminino nas obras do cemitério de Santo Amaro, por notar nelas algumas semelhanças visuais com essa fórmula que é expressa na prancha 58 do Atlas Mnemosyne. Então, assim, antes de mais nada, é interessante explicar que patos fórmel sob a tradição grosseira fórmula de patos, é uma maneira de se repetir fórmulas corporais antigas em novas obras. Para ficar mais claro, é interessante dizer que os estudos de Warburg, eles giravam em torno da pintura renascentista. Então, quando o Aby Warburg analisou essas pinturas, ele notou uma repetição de alguns padrões, de algumas posturas corporais em obras diferentes. Então, ele fez uma verdadeira arqueologia e foi pesquisar a origem dessas obras e acabou voltando até a arte clássica. Então, daí o que é que ele faz? Ele pega essas posturas que ele encontra, ele organiza tudo isso em pranchas móvel, separadas por tema, e monta o Atlas Mnemosyne, que é uma obra bem expressiva do trabalho dele, né? Então, para esse trabalho, como eu falei inicialmente, eu isolo apenas a prancha que evoca a postura da melancolia, né? Então, após a análise da prancha e das obras que eu destaquei no cemitério de Santo Amaro, eu consegui encontrar um caminho para pensar através dessas imagens, né? E nesse caminho surgiram alguns questionamentos, tipo, qual o motivo do corpo feminino ser sempre representado nessa postura específica, né? Que quando a gente visita o cemitério, a gente vai notar que a grande maioria das figuras femininas estão nesta postura, que é destacada também pelo Warburg através de obras do Renascimento. E a outra questão foi por que, que esse luto é tão comedido, por que, que é um luto tão quieto, tão silencioso, né? Então, para tentar responder essas questões, eu recorri à bibliografia e encontrei alguns caminhos, né? Primeiramente, é importante pensar que na época da instauração do cemitério de Santo Amaro, que foi final do século XIX, muito do que era consumido no Brasil em termos de arte era herdado de padrões europeus, logicamente, né? Então, além da presença majoritária do estilo neoclássico dentro do cemitério, a gente encontra a repetição dessas fórmulas que eram usadas nos cemitérios europeus também. Além disso, a questão do status financeiro da burguesia que estava em ascensão foi bem importante para isso, na questão da arte tumular, pois uma forma de se demonstrar essa riqueza era através da construção de túmulos grandiosos e muitas das obras que vinham ornar esses túmulos, quando elas não eram encomendadas diretamente de artistas europeus, elas eram feitas aqui, mas como réplicas de obras europeias. Então, daí a gente já consegue entender por que, que muitas fórmulas corporais dos cemitérios europeus acabaram vindo parar no Brasil, em Recife, mesmo anos depois, né? E sobre esse luto mais tranquilo, eu acabei encontrando um texto bem interessante que ele fala das leis suntuárias de Atenas. E nesse texto existem alguns parágrafos sobre os ritos fúnebres, né? Então, inclusive, a presença de mulheres em situações de velórios, de cortejos fúnebres, era proibida para evitar situações de desconforto para as pessoas presentes, ou seja, aquele luto desesperado, a imagem que a gente tem de um luto de dor, daquela dor da perda, isso era extremamente mal visto pela sociedade ateniense. Então, eu penso que, como forma de controle social mesmo, as representações associadas ao luto, elas evocavam essa postura mais contida como uma forma de demonstrar uma postura real que se esperava da mulher em situações de perda mesmo, em situações de velórios, enfim.
E daí, no meio disso, acabam surgindo dois conceitos, que é a figura da pranteadora e a figura da carpideira, os quais eu acabei usando um texto do Michel Vovelli para entender melhor, né? Mas é interessante dizer que muitos autores brasileiros que trabalham essa temática também trabalham esses conceitos muito bem, né? Mas, assim, grosso modo, a pranteadora é uma figura que exala mais esse luto mais silencioso, esse luto quieto, esse luto pensativo, reflexivo, que eu consegui linkar muito bem com a fórmula melancólica da mulher, né, nos cemitérios. Então, eu consegui encontrar esse caminho de conexão entre a pranteadora e a postura melancólica. Enquanto que a carpideira já é uma figura mais característica da presença física da mulher, que aparece no velório, que chora, que grita essa dor da perda, que murmura. Então, é mais associada a uma presença física, né? E embora isso fosse muito mal visto na sociedade ateniense lá atrás, aqui no Brasil e no Nordeste, isso era bem visto, inclusive era necessário para uma boa ida para o além, né? Eu tenho um artigo que trabalha melhor isso e também falo melhor no artigo completo dessa apresentação. Então, voltando à prancha 58, eu isolei nela a postura mais associada à melancolia saturnina, que é essa postura que deixa cair a cabeça e faz o apoio com a mão. E é importante essa passagem do Didi Uberman que eu destaquei, que quando a gente pesquisa sobre essa metodologia de Warburg, é meio que um terreno desconhecido, porque a gente tanto pode encontrar essa afinidade, como pode encontrar conflitos e distanciamentos. Então, é uma pesquisa que vai se moldando a partir das análises, né? Foi uma adendo importante que eu achei. Mas essa aí é uma imagem da prancha 58, ela completa. São 8 imagens do pintor renascentista mesmo, o Albrecht Dürer, é um renascentista alemão. Ele pintou essas 8 obras, exceto essa daqui, que é uma obra de uma pedra sepulcral romana do século XV, que o Warburg trouxe para mostrar a sobrevivência dessa imagem nas obras do Renascimento alemão. A seguir, eu isolei apenas essa postura melancólica dentro da prancha 58 do Warburg, e acabei isolando apenas essa postura e fui munida disso para o cemitério pesquisar as obras que traziam o corpo feminino, dentre elas quais repetiam essa fórmula. O resultado foi esse daqui. Essas imagens do meio, elas são da prancha 58 do Warburg, e essas nas extremidades são imagens da figura feminina, das representações femininas no cemitério de Santo Amaro, que trazem essa postura do apoio, essa postura que mais alude à melancolia, a um luto mais melancólico, mais silencioso. Então, apesar de que a gente consegue, analisando essas obras, a gente consegue notar uma diferença estilística nelas, né, que todas apontam para o neoclássico, mas a gente consegue encontrar alguns traços do estilo romântico, do gótico e da arte nouveau também. A sensação visual final é de que todas elas conversam entre si, e que esse luto melancólico, esse luto silencioso é expresso tanto nas obras de Santo Amaro quanto nas obras da Prancha 58. Então, foi um resultado interessante para mim, porque o estudo cemiterial em ambientes de necrópolis secularizadas são ambientes extremamente heterogêneos em estilos, em suporte e expressões religiosas. Então, isso acaba sendo muito, muito fértil. Cemitério, terreno fértil. Fica aí a brincadeira. Mas acaba sendo muito fértil para pensar um estudo em artes visuais, por abraçar essa infinidade de expressões e de formas como as pessoas queriam demonstrar as suas perdas, de que forma elas queriam eternizar essas múltiplas memórias dos mortos. Então, o cemitério acaba sendo esse local que abraça essas várias expressões, né? Então, fica aqui o apelo para que se abra mais espaço para esse tipo de pesquisa na academia, né? Apesar de ser um tema importante, ele não tem muito espaço, então, só por isso eu já fico muito feliz pela ABEC ter aberto, pela ANPAP ter aberto esse espaço para mim. Foram as referências que eu usei para fazer esse trabalho. Agradeço novamente, fica o apelo, fica o meu e-mail, quem tiver curiosidade sobre esse tema, estamos aí, e é um tema muito prazeroso e muito legal de se estudar. Obrigada pelo espaço.